Bom, vamos lá então. Como eu tinha falado para vocês já na semana passada, eu assumi também a disciplina de sistemas operacionais, estava o professor Leandro, e aí só que semana passada eu estava meio por fora ainda, que eu não sabia certinho o que ele tinha dado e tal, não tinha tido tempo de dar uma olhada. Hoje eu fui dar uma olhada lá nas aulas e tal, obviamente não consegui olhar tudo e tal, mas assim, dei uma olhada por cima para ver o que ele deu para vocês. E se eu entendi direito, ele já começou falando com shell script, não sei o que, umas coisas assim, bem mais práticas da parte dos sistemas operacionais. E eu achei que faltou, principalmente uma parte mais introdutória lá, de realmente explicar o que é um sistema operacional, a estrutura do sistema operacional e tal. Se eu não me engano, eu tenho que confirmar, eu não lembro de ter olhado a ementa de vocês, eu acho que nem tem a parte de shell script na ementa da disciplina. Tá? Ela é uma disciplina bem teórica mesmo, só para vocês aprenderem, terem uma noção do que é o sistema operacional, o que ele tem, quais são os componentes dele e tal. Tem alguma outra coisa que dá para fazer prática e tal? Até tem, mas pelo que eu lembro da entre vocês, ela é uma disciplina um pouco mais teórica. Aí o que eu pensei? Eu já estava dando essa mesma disciplina, só que para a turma do quinto período. Porque a turma de vocês sofreu uma alteração no PPC, que a gente chama, que é toda a grade do curso e tal. Então, teve algumas disciplinas que saíram de semestre mais para frente, vieram agora para o começo, e as sistemas operacionais é uma delas. Porém, não entendi? Exatamente. Só que, assim, como o quinto período ainda está no PPC antigo, então eles tinham a disciplina também. Então, eu estava do quinto e o Leandro está de vocês. E daí a gente só fez a inversão agora para facilitar. Já como eu ia dar aula para vocês de OAC e de algoritmos, então a gente já decidiu fazer a troca para ficar comigo a noite inteira, né? Só que é isso que eu falei. Eu fui dar uma olhada lá e eu senti falta nesse sentido. Dessa parte mais introdutória e tal. Aí eu busquei nas minhas aulas lá, que eu estava dando lá para a disciplina do quinto período, e tem bastante coisa que eu falei, lógico, eu gastei várias aulas com o pessoal do quinto período explicando isso. Porém, para vocês, eu fiz agora um resumo, mais ou menos assim, tirando as partes mais importantes dessa parte mais introdutória ali dos sistemas operacionais, para daí a partir da... Entendi? Ó, é SWX traço SCWS traço PW, não é esse? Então, peraí. Fala para eles que eu vou postar o link no mural da disciplina lá. É que talvez por ter alterado o professor da disciplina, ele pode ter alterado o link dela lá também. Falta postá-lo lá no mural, só avisar isso. É, é que assim, tem o detalhe que, cara, cada professor tem a sua metodologia e tal, mas eu, como é uma disciplina mais teórica, tipo, eu não veria problema de falar nada sobre o JavaScript, explicar e tal, mas eu acho que é interessante essa parte introdutória, sabe? Do que é um sistema operacional, o que é um sistema operacional? Se olhar para o Windows, ele é um sistema operacional, mas ele não sabe o que está ali dentro dele, né? O que ele tem de componente rodando, como que ele faz para realmente funcionar Linux, seja qualquer sistema que for, né? Então aí que eu pensei de fazer então essa questão desse resumo, buscando um pouquinho lá do que eu já tinha passado para o pessoal do quinto período. E aí depois, a partir da próxima aula, agora a gente não vai ter mais muitas aulas, né? Porque as nossas aulas, se não me engano, elas encerram nessa semana aqui. Se não me engano, até o dia 16, 17, aqui, acho que é o último dia de aula antes de encerrar o semestre de vocês. Então, eu acredito que a gente deva ter aí umas, deixa eu ver se pegar 3, umas 5 aulas, mais ou menos. Então, vai acabar ficando coisa para trás,
Mas, pelo menos assim, vai dar para vocês terem uma noção do que... Peraí, deixa eu ter que acessar meu drive. Porque eu tenho outro computador em casa, eu mexo lá às vezes, e daí quando eu chego aqui, ele não atualizou ainda. Drive. Bom, enquanto isso, o pessoal vai conseguir entrar ali também. E daí o que eu pensei em fazer depois é passar para vocês, porque daí assim, eu usei todas essas aulas que eu fiz para o pessoal lá do quinto período, eu usei um livro muito legal de um professor da UFPR da UTFPR de Curitiba, cara especialista em sistemas operacionais. E aí ele montou uma disciplina do jeito dele lá e ele escreveu um livro. E aí, tipo, cada livro, cada capítulo desse livro é uma das aulas que eu dei para o pessoal. Então, o que eu posso fazer é, tipo, todas as aulas que eu já dei, passo o material para vocês lá, bem tranquilo a leitura, assim. É diferente desses livros, às vezes, que você pega, que é uma leitura pesada, difícil de fazer e tal. O dele não, é uma linguagem assim, bem normal, tipo, uma linguagem falada mesmo. E o livro do cara é bem didático, assim, bem legal de pegar essas coisas. Aí eu vou deixar disponível para vocês lá no Google Class, eu faço a postagem lá dos capítulos e tal. Para quem tiver interesse, aí pelo menos tem lá. Se quiser se aprofundar um pouco mais e tal, dá para dar uma olhada lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O pessoal que está em casa, eles estão conseguindo me ouvir? Parece que está falando dentro de uma lata, mais ou menos. Porque o duro que eu estou tendo que usar o microfone do meu notebook. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Configurações. Áudio, microfone. Isso que é o ruim, né? Porque daí... Não, mas tá certo, é esse aqui mesmo. Melhorou alguma coisa aí? Ah, melhorou. Falaram. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a ideia aqui é mais trazer uma revisãozinha daquilo essa parte introdutória que eu achei que faltou, de acordo com aquilo que eu percebi lá, que o Leandro tinha dado para vocês. Então, basicamente, assim, o que é um sistema operacional? Tá? O sistema operacional, como eu falei, você olha ali para o Windows, ele é um sistema operacional, mas normalmente a gente não sabe o que tem por detrás daquela tela bonita do Windows que a gente vê funcionando ali. A ideia principal, ou que a gente chama de visão abstrata de um sistema operacional, ele é um componente de hardware, de software, ou seja, ele é uma camada de software que vai operar entre o hardware do teu computador. Então, por exemplo, entre a tua máquina ali, você tem o teu processador, memória, HD, tudo, e você tem os aplicativos que você usa. Por exemplo, aqui a gente está usando o Google Meet, Chrome, PowerPoint. Então, esses são os aplicativos que a gente utiliza. E eles rodam em cima do sistema operacional. Por sua vez, o sistema operacional controla e cuida de toda a parte do hardware. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, só um detalhe que eu acho que eu esqueci de compartilhar a tela com o pessoal lá. Aí não vai dar, né? Aí. Então, o detalhe é o seguinte. Então, nós temos no nosso computador todo o hardware dele, como eu falei, processador, memória, todos os componentes de hardware. O sistema operacional está rodando exatamente em cima dele. E por cima do sistema operacional, aí nós temos o sistema de aplicações, os programas e tal, e que podem ter aí diversos usuários
fazendo utilização desses aplicativos. Esses softwares e essas aplicações aqui são realmente os programas que a gente utiliza, tá? Tudo aquilo que você usa a hora que você está ligando no seu computador lá, por exemplo, escutando música e tal, tudo isso está rodando em cima do sistema operacional. Então, a ideia é que o sistema operacional ele é considerado uma camada de software, como eu falei, que vai operar entre o hardware e entre os programas aplicativos. Porém, ele não é um software único. Por exemplo, a gente lá na disciplina de algoritmos, a gente cria alguns programas lá e tal, eles também são considerados softwares, tá? Obviamente, são muito mais simples do que um software de sistema operacional. Então, o sistema operacional, SO, ele é uma estrutura de software que é considerado um software amplo, complexo e que incorpora aí diversas características que a gente chama de baixo nível, porque ele é responsável por controlar o hardware. Para conseguir controlar o hardware, a programação dele tem que ser de muito baixo nível. Lembra que a gente estava falando na semana passada, lá na disciplina de OAC, aquela questão da lógica, não sei o quê? O sistema operacional tem que fazer esse tipo de controle, tá? Porque o hardware está rodando usando esse tipo de coisa. Ele também controla toda a questão de drivers de dispositivos. Então, se você pegar hoje a quantidade de, sei lá, placa de rede que você consegue comprar na internet. Cada uma tem um fabricante, tem um modelo diferente. O sistema operacional tem que ser capaz de aceitar a instalação de hardwares novos, diferentes e tal, e conseguir controlar, conversar com esse hardware. Por isso que normalmente utiliza os drivers, que a gente chama, né? Então, por exemplo, o cara cria uma placa de vídeo. Aquela placa de vídeo sai de fábrica normalmente com o driver, que é um software que vai ser incorporado no sistema operacional para fazer o controle daquela placa de vídeo. E isso vale para qualquer hardware. Placa de vídeo, placa de som, placa de rede, placa de Wi-Fi, por aí vai. Tá? Isso é chamado de... outra coisa que ele faz também, gerenciamento de memória física. Ou seja, a memória memória RAM do nosso computador, ele que também faz todo esse controle. Então, isso é chamado de controle de baixo nível, ou seja, aquele que é mais próximo do hardware. O sistema operacional também faz controle de alto nível, ou seja, todos os programas que a gente utiliza, como eu falei, eles são instalados com base naquele sistema operacional. Por exemplo, um programa que funciona no Windows não necessariamente vai funcionar no Linux e vice-versa, né? Então, normalmente, o fabricante, se ele quer que um determinado software funcione para os dois, ele vai ter que criar, possivelmente, instalações e coisas diferentes naquele software para ele funcionar. Tem toda a questão de interface gráfica também. O Windows é conhecido principalmente pela interface gráfica, que eles chamam de interface gráfica amigável. É um sistema operacional super fácil de utilizar, diferente do Linux em algumas versões. Tem Linux que, por exemplo, para você usar, é basicamente isso aqui, ó. Ele abre o sistema operacional e essa é a tela dele. Então, tudo que você faz é por linha de comando e você só opera aquele sistema operacional por linha de comando. Exatamente, exatamente. O DOS, na verdade, esse CMD que eu abri aqui, é basicamente o DOS. Só que daí o Windows foi evoluindo e chegou nessa parte da interface gráfica. Mas o Windows, as primeiras versões dele, que aí, como ele falou, é considerado Microsoft DOS, ele era assim, é uma tela inicial e você operava ele por linha de comando, tá? E, então, assim, também essa parte da interface gráfica é outra coisa incorporada no sistema operacional. E aqui é uma coisa interessante do sistema operacional, ele não é um único software, como eu falei antes. A gente cria um programa lá na disciplina de algoritmos, aquele é um único software, para resolver um problema, alguma coisa assim. O sistema operacional, não. O sistema operacional, apesar de ele ser uma camada de software, mas dentro dele tem uma infinidade de outros softwares funcionando para dar toda a funcionalidade que ele precisa. Só um exemplo. Por exemplo, aqui eu estou na minha tela inicial do Windows. Eu quero abrir aqui o gerenciador de tarefas. Ou seja, para ver tudo aquilo que está executando no meu Windows e tal. Isso aqui é um software separado, incorporado ao Windows, para fazer todo o controle das tarefas do Windows. Por exemplo, se eu pegar gerenciador de discos. Ó, ele vai abrir um outro software aqui, gerenciamento de disco. Nesse software, ele permite eu formatar um HD, particionar, quebrar ele em dois e tal, enfim. Isso aqui é um outro software incorporado no Windows para fazer todo o controle das mídias do Windows. E por aí vai. Então, como eu falei, ele não é
um único software. Ele é um conjunto de vários outros softwares que no conjunto daí fazem o Windows funcionar, ou o Linux, seja qualquer sistema operacional, funcionar como eles funcionam. Então, ele é um conjunto de programas que trabalham de modo cooperativo com o objetivo de promover uma máquina mais flexível e adequada. Tá? Então, essa que é a ideia de um sistema operacional, a base dele. O que um sistema operacional deve fazer? Ele deve possibilitar o uso eficiente e controlado dos componentes de hardware do computador. Como ele está exatamente entre o hardware e as aplicações que a gente utiliza, ele tem que fazer todo esse controle de quem vai usar o processador, quem vai usar a memória, quem vai fazer todo esse meio de campo, quem vai fazer é o sistema operacional. Obviamente, como eu falei antes, ele tem um conjunto de softwares, então vai ter softwares específicos lá dele, do sistema operacional, fazendo isso. Outra coisa que ele precisa fazer é implementar políticas e estruturas de software de modo a assegurar o melhor desempenho do sistema de computação como um todo. O Windows, por exemplo, você instala ele em qualquer computador. Só que aquele computador ele tem um hardware diferente, a capacidade de hardware dele, de processamento, de memória é diferente. Para cada tipo de hardware, para cada conjunto, o sistema operacional ele vai ter que se adequar e tentar operar da melhor maneira possível. Tá? Então, desde que você tenha um computador top de linha, até um computador mais simples, ele vai ter que se adaptar e conseguir, através dessas políticas aqui, estruturas dele, fazer com que o sistema funcione bem, dependendo do tipo de hardware que ele tem. Obviamente, como qualquer programa, ele sempre tem os requisitos mínimos que a gente chama, né? Então, por exemplo, o Windows tem lá os seus requisitos mínimos para ele funcionar de maneira desejável. Eu, para falar bem a verdade, nem sei qual que é o requisito mínimo do Windows 10, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Requisitos mínimos Windows 10. Se ele fala em algum lugar disso aqui. Já está fazendo para o 11, exatamente. Ó, requisitos mínimos, alguém mandou uma mensagem aqui. Deve ser o mesmo para rodar Free Fire, né? Vamos ver se ele fala aqui. Requisitos mínimos de hardware para funcionar. Aqui. Ó, um processador por pelo menos 1 GHz, pelo menos 1 GB de memória RAM, em 32 bits, ou 2 GB para 64 bits. Essa é outra questão. O sistema operacional ele pode funcionar em 32 ou 64. Precisa ter pelo menos 16 GB em espaço de disco para o sistema em 32 bits, ou 32 GB para o sistema 64. Uma placa de vídeo com suporte a DirectX 9. E uma tela com pelo menos 800 por 600 de resolução. Então, quer dizer, ele tem os requisitos mínimos. Se eu tentar rodar ele em alguma coisa menor que isso, possivelmente não vai dar certo. Ou ele até roda, mas vai rodar bem porcamente. Você não vai conseguir fazer as coisas no sistema operacional. Tá? Então, assim, a principal função do sistema operacional é prover um ambiente no qual os programas dos usuários sejam executados. Isso aqui é uma definição que você vai achar em alguns livros e tal. Então, essa é a principal função do sistema operacional. Ele vai adequar ao hardware que ele tem, de forma que ele consiga rodar todos os aplicativos e softwares que você precise para usar o teu computador. Isso envolve definir um framework básico para a execução dos programas. Então, é aquilo que eu falei. Se você vai querer instalar um programa no Linux, ele tem toda a estrutura para você instalar um programa no Linux, no Windows a mesma coisa, Android, iOS e por aí vai. Tá? Então, cada um tem a sua particularidade. Isso aqui é um negócio muito interessante também, que é a ideia de prover abstrações. Deixa eu só liberar aqui, ninguém pediu para entrar. Ele precisa prover abstrações para as aplicações. O que acontecia antigamente, quando não existiam, ou quando os sistemas operacionais estavam começando a existir, a surgir, né, no caso. Cada pessoa que ia criar um programa, lembram lá na disciplina de OAC, bem no começo, que eu falei um pouquinho do histórico, aqueles computadores que surgiram lá, ENIAC, Colossus, não sei o quê. Então, eles não tinham necessariamente um sistema operacional, eles tinham lá o sistema. A pessoa que queria criar um programa para rodar naquele computador, o programa da pessoa tinha que cuidar de todos os aspectos de hardware daquela máquina e tal. Então, a programação era extremamente difícil, porque você ia ter que programar um nível muito baixo, e programação em baixo nível, que é o mais próximo do hardware, é muito complicada de se fazer. A ideia dos sistemas operacionais mais modernos é que ele cria um ambiente onde você não precisa se preocupar com o hardware. É exatamente a mesma ideia lá da disciplina de Portugal. Você já imaginou se para cada programa que a gente resolve lá, daqueles exercícios,
você tinha que ficar se preocupando, como que o processador vai analisar essa informação aqui, não sei o quê, como que ele vai trocar dado com a memória RAM, e pá. Daí entrar naquela questão da lógica lá, pensa programar um negócio daquele jeito. Agora não. O sistema operacional, ele provê uma base, e aí, em cima daquela base, você faz o teu programa, e o próprio sistema operacional vai se encarregar de cuidar de todas essas particularidades do hardware. A ideia aqui é de salvar um arquivo. Então, por exemplo, você vai criar um programa e esse programa vai ter que salvar um arquivo. Se não existisse o sistema operacional, o cara vai ter que imaginar como que aquele HD funciona, como que ele acessa cada setor da armazenagem dele, não sei o que e tal. Então, ele tem que cuidar desses aspectos bem físicos do hardware para conseguir salvar o arquivo. Oi. No caso da máquina virtual, ela é um software também. E esse software roda em cima do sistema operacional base que você está usando. Então, por exemplo, você tá usando o Windows e você instala uma máquina virtual para rodar o Linux. Então, na verdade, o Linux está rodando em cima do software que está rodando em cima do Windows. Continua o Windows fazendo todo o controle. Tá? E aí, esse software da máquina virtual é que daí vai passar todas essas questões para a máquina virtual do Linux, daí, por exemplo. Então, é o Windows mesmo que continua cuidando de tudo. E outra coisa que o sistema operacional, e que envolve nessa questão dele prover esse ambiente, é que ele precisa oferecer uma interface de programação, que é exatamente essa ideia que eu falei. Uma interface onde você consiga criar seus programas sem precisar cuidar de aspecto de hardware. Tá? E isso aqui é a principal questão, então, dos sistemas operacionais, essa questão da abstração de recursos. Ou seja, acessar os recursos de hardware no sistema computacional é uma tarefa muito complexa. Tá? Entra naquela questão lá que a gente já estava falando em algumas outras aulas para trás. Tá? Cada dispositivo de hardware ele possui as suas características específicas e ele possui interface diferente. Então, por exemplo, às vezes você vai ter um programa que vai acessar a rede, que vai salvar arquivo, que vai carregar arquivo e tal. Se você precisar se preocupar com todos os aspectos de hardware para cada uma dessas coisas, esse é um troço do capeta para conseguir programar e fazer um negócio desse. Graças a Deus, com os sistemas operacionais, a gente não precisa se preocupar com isso. Aqui está dando um exemplo só, se o teu programa fosse abrir um arquivo e você precisasse cuidar da parte de hardware. Primeira coisa, você ia ter que verificar todos os parâmetros de hardware para conseguir acessar aquele arquivo, ou para conseguir abrir ele, né, carregar. Verificar se o disco rígido, onde aquele arquivo está salvo, está disponível para você conseguir fazer a leitura. Você vai precisar mandar ligar o motor para o disco rígido começar a girar e você conseguir acessar a informação. Você vai ter que esperar ele atingir a velocidade de operação dele. Vai ter que posicionar a cabeça de leitura. Não sei quem já viu um HD de verdade por dentro. HD aberto. O HD é isso aqui, ó. Deixa eu ver se abre a imagem maior aqui, só pra gente ver. O HD é isso. Ele tem um disco, por isso que é chamado de disco rígido, porque ele é um disco de ferro magnético. Aí ele é carregado eletricamente, ele fica magnetizado, e através disso você consegue salvar e guardar seus arquivos. Aí você tem essa chamada de agulha ou cabeça de leitura aqui, que é daí o que vai percorrendo o disco. Isso aqui não é um disco só, normalmente varia por HD, ele tem 2, 3, 4 discos rodando ali. E aí essa agulha ou essa cabeça de leitura aqui, ela vai se movimentando para acessar os setores lá, os arquivos. Professor? Oi, diga. É verdade que tipo, ele é fechado a vácuo e se abrir não funciona mais? Ele é fechado a vácuo, se abrir, você perdeu o teu HD. Por quê? Ele é fechado a vácuo no sentido de sujeira. Como é um negócio magnético, ele atrai poeira, atrai coisas e tal. E aí isso pode interferir justamente nessa cabeça de leitura, que é uma agulhinha, é como se fosse um fiozinho micro, assim, que faz essa leitura. E daí, se você tiver sujeira, coisa no meio ali, você vai acabar não conseguindo acessar as coisas, vai interferir e tal. Eu vi um vídeo uma vez, está mostrando como é que é a fábrica, o local onde a esterilização é feita no Chile, né? Uma UTI do hospital. Sim. Hospital, assim. É mais limpo que o hospital. É mais limpo que o hospital para conseguir criar. Você passa por várias etapas de ar, para não ter poeira, né? Para não ter nada. E daí ele é fechado a vácuo. Eu já, uma vez de louco, estraguei um HD meu, e aí eu fui lá abrir ele. É engraçado que quando você abre, ele chega a sugar o ar para dentro
quase como se estivesse abrindo um refrigerante, por exemplo, que dá aquele estouro, ele dá no HD também, só que daí ao contrário, ele está sugando ar para dentro, porque ele está embalado a vácuo. Então pensa, se você tivesse que fazer a abertura de um arquivo, você ia ter que se preocupar como essa cabeça de leitura aqui, ela ia se movimentar para ela chegar até o ponto onde você tem o teu arquivo salvo. Aí você vai ter que ler a tabela de diretório para conseguir localizar o arquivo, onde que ele está, em que posição do HD ele está salvo. Você vai ter que mover a cabeça de leitura até aquela posição que você identificou, onde aquele arquivo está salvo. E aí sim você vai começar a conseguir ler o arquivo. Tá? Então pensa, isso aqui seria o que vocês teriam que fazer se você não tivesse um sistema operacional cuidando disso aí para você. Aí até tem uma pergunta, que já pensou criar um sistema tendo que se preocupar com esse tipo de operação? A gente está falando aqui em abrir um arquivo. Não está falando em um programa, por exemplo, que você vai salvar arquivos em banco de dados, você vai carregar coisa, vai trocar pacote na rede e tal. É um troço bem louco. E lá no início, quando era os cartões perfurados, não tinha HD, né? Não. Era, a ideia, o tipo do cartão perfurado era a forma de salvar arquivos e tal. Era um... Tem um amigo meu que quando ele começou na estatística federal, quando ele começou com a estatística dele, disse que os computadores eram com cartão perfurado. Um saco, porque errou o furinho. Você já perdeu tudo. Nossa, eu fico imaginando, cara, a gente tem que agradecer muito a esses caras que se fuderam para chegar onde a gente está hoje. Porque, cara, a gente nem faz ideia o que passou para trás. Então, isso que eu falo, cara, se pensar a inteligência que os caras tinham para conseguir chegar nisso que a gente tem hoje, né? Por isso que eu acho legal essa questão, quando você vê um pouco do histórico da computação, assim, vê de como que veio surgindo as coisas, eu acho interessante pra caramba. Tem aquelas linguagens que tinha lá COBOL, vocês nem usam mais, né? Cara, tem ainda, eu sei que tem alguns bancos que utilizam COBOL, Fortran, essas coisas assim, mas já está bem em desuso já. Hoje já está usando mais essas linguagens mais de alto nível, que a gente chama, né? Tem uns caras lá que também trabalhavam nos estágios de parques, né? Que os caras eram programadores, e daí foi bem nessa época que passando do DOS para o Windows, você estava conversando com o Windows. O cara falava, agora que pegou graça programar, porque agora com essa linguagem nova aí, sacudo tudo zero. Pois é. Então é bem isso, como eu falo, tem que agradecer os caras que inventaram as coisas, porque daí facilitou a nossa vida, né? Então, assim, falando da abstração, sendo assim, então o sistema operacional ele deve fornecer o que a gente chama de interfaces abstratas. Ou seja, se o teu programa vai acessar hardware, vai acessar processador, memória, rede, vídeo, quem vai estar controlando é o sistema operacional. Tá? Você só vai acessar. O sistema operacional fornece uma interface para você fazer isso. Então, os objetivos disso você ter uma interface a todos os dispositivos de hardware do teu computador, uma interface que é mais simples do que as interfaces de baixo nível. Aquela ideia do abrir o arquivo lá, você não precisa se preocupar com aquele tipo de coisa. E isso traz a questão da simplificação na programação. Você vai, outro lado que é interessante também, tornar os aplicativos independentes do hardware. Ou seja, você está com, eu, por exemplo, aqui, estou no Windows, está rodando nesse notebook, tem um processador, um Core i7 com 8 GB de memória e tal. Mas ele vai rodar lá naquele computador que tem um processador da AMD com 4 GB de memória, vai rodar a mesma coisa. Tá? Então, os aplicativos, os programas são independentes do hardware. Seja o hardware que tiver, ele vai rodar, obviamente, dependendo do tipo de software, alguns vai ser um pouco mais rápido, mais demorado, mas ele vai rodar, ele vai funcionar. Tá? Até um negócio interessante, porque antigamente você montava um computador, você tinha cada coisa que você colocava, vinha um CDzinho. Vinha um CD, para você conseguir instalar. Hoje não, hoje o Windows praticamente você pegou o mouse, ele identifica tudo automático já, né? Isso é uma coisa de evolução dos sistemas operacionais que aconteceu pra caramba também, porque antes realmente, mesmo se pegar agora dos Windows anteriores, aí o Windows 8, 7, o Windows XP, você precisava instalar os drivers nele. Só que aí o Windows, com isso, foi criando um banco de dados tão grande de hardware que hoje é bem isso. Você instala qualquer coisa, ele já reconhece. É um negócio do Windows mesmo. Que aí ele reconhece e ele tem no banco de dados lá os drivers já pronto para rodar.
Então, isso veio vindo com a evolução do Windows mesmo. Tanto que, por exemplo, no Linux é mais difícil de acontecer isso. Você vai instalar um hardware lá, você vai ter que baixar o driver dele, instalar e tal, então já é um pouco mais complicado. Outra questão da abstração é definir interfaces de acesso homogêneas para dispositivos de tecnologias distintas. Então, vamos supor assim, você pode ter uma rede, uma placa de rede no teu computador que utiliza cabo, você pode ter uma placa de rede que utiliza Wi-Fi, ou que utiliza fibra ótica, por exemplo, que é um outro tipo de conexão. A ideia é que o teu computador vai acessar a rede. Ela pode ser Wi-Fi, pode ser de cabo, pode ser de fibra ótica, ele vai conseguir acessar porque o sistema operacional está fazendo controle. Isso não é só para a rede. Então, por exemplo, você vai ter vários tipos de forma de fazer armazenamento de informação. Você tem HD, pendrive, HD externo, SSD, só que todos eles são acessados da mesma forma. Tá? Outra questão importante, então, são as duas principais tarefas que o sistema operacional faz: a abstração de recursos e a gerência de recursos. Como eu falei, como ele vai ter que controlar tudo, então ele vai ter que gerenciar o que cada programa, o que cada coisa está acessando. Então, todos os programas que a gente tem instalado no nosso sistema operacional, eles podem usar o hardware dele para tudo que é tipo de objetivo. Desde ler e armazenar dados, editar ou imprimir documentos, por exemplo, navegar na internet, tocar uma música, tocar um vídeo, enfim, tudo aquilo que a gente utiliza, instalar um jogo, jogar, enfim, todos eles utilizam o hardware do nosso computador. O que acontece em alguns casos? Como você tem muito software rodando ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, eu tenho o PowerPoint, tá com o meu Chrome aberto, no Chrome eu tenho várias abas lá com a gravação, não sei o que, então tudo isso está usando o hardware do meu computador. Pode acontecer casos onde surge o que a gente chama de conflito de hardware, ou seja, dois softwares querendo usar a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá? O sistema operacional tem que ser capaz de resolver esse tipo de problema de forma a fazer com que as duas aplicações consigam funcionar e continuar rodando. A ideia que a gente tem é que quando, por exemplo, eu estou com um monte de coisa aberta aqui, até vou mostrar para vocês, o gerenciador de tarefas, ou seja, tudo aquilo que está rodando, eu tenho o gerenciador de tarefas, tenho o Google Chrome, acho que vai ficar uma letra um pouco pequena para vocês aí, Microsoft PowerPoint, Windows Explorer, que controla todas as pastas lá do meu PC, e aqui para baixo tem mais uma porrada de coisa, um monte de coisa que está rodando no meu sistema operacional agora. Tudo isso aqui está rodando, eu tenho a impressão que é ao mesmo tempo, só que não é. O nosso processador, o sistema operacional, ele controla o hardware de um jeito para tentar passar para nós a sensação de que tudo está rodando ao mesmo tempo, mas lá na base mesmo, no hardware, não está. Então, assim, eu acho que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, ou na próxima aula, quando falar de gerenciamento de processos. Pelo que eu vi lá, o professor Leandro acho que falou alguma coisa. Mas o sistema operacional, na verdade, ele roda um processo por vez. O processo em relação a todos os programas lá que estão funcionando no nosso PC. Então ele tem que fazer esse controle. Bota um, bota outro. Ele faz isso tão rápido que a sensação que a gente tem é que está rodando tudo ao mesmo tempo, fazendo as coisas ao mesmo tempo, mas não está. Tá? Isso sempre vai acontecer quando você tem dois ou mais aplicativos ali que estão rodando em cima do teu sistema operacional. Então cabe ao sistema operacional definir o que ele chama de políticas para gerenciar quem vai acessar o hardware, tempo que vai ficar acessando e tal. Tá? Aqui um exemplo de recurso é necessário. É o que eu falei para vocês agora. Os computadores, normalmente, eles possuem menos processadores do que processos em execução. Ou seja, normalmente você vai ter mais coisa rodando lá do que número de processadores que você vai ter. E aí, como eu falei, a sensação que a gente tem é que tudo está rodando ao mesmo tempo, mas é o software, o sistema operacional, que está controlando tudo isso. Então, normalmente, o uso do processador ele tem que ser distribuído entre todas as aplicações, todos os programas que estão rodando no teu PC. A impressora, ela tem um acesso mutuamente exclusivo, e aí, no caso aqui, ela cria uma fila. Então, por exemplo, um exemplo de uma impressora está rodando, vai ter que controlar todo o processamento da impressora. Tem a questão também que pode acontecer, principalmente em servidores e tal, que é o chamado de ataque de negação de serviço. Você começa a abrir tanta conexão no servidor, e ele vai ter que ir processando essas conexões e tal, que vai chegar uma hora que ele vai cair, se ele não tiver uma política para controlar esse tipo de coisa e tal. Então,
a gerência de recursos ela é importante em um monte de coisa, desde segurança até para fazer o nosso sistema realmente funcionar da forma como ele precisa. Algumas funcionalidades dos sistemas operacionais. Para que ele consiga cumprir, então, essa questão da abstração que eu comentei e a questão da gerência dos recursos, ele tem que atuar em diversas frentes. É aquela ideia que ele vai ter diversos softwares rodando lá para controlar tudo, ou todo o hardware e tudo aquilo que está rodando no nosso computador. As principais funcionalidades dele são gerenciamento de processador, então ele que vai ter que controlar tudo que está rodando ali no processador, tudo que vai ser executado. Essa parte também é conhecida como gerência de processos. A ideia é que vai ter que distribuir a capacidade de processamento de maneira a fazer com que todos os programas e tudo aquilo que está rodando no teu PC continue rodando. Ele tem que evitar o monopólio, ou seja, que uma aplicação roube todo o tempo de processamento. Ele tem que respeitar a prioridade do usuário. Tá? Então, vamos supor, você está rodando um software. Aqui eu estou rodando PowerPoint, estou rodando Chrome. A prioridade, nesse caso aqui agora, como eu estou usando esses dois, é esses dois softwares. Então, todo o processamento está indo para eles. Tá? Isso acontece sempre quando você está rodando alguns outros softwares aí no teu computador. E aí entra aquela questão, ele deve prover a ilusão que existe um processador independente para cada tarefa, quando na verdade não tem. Então, ele que faz todo esse cuidado. E ele vai ter que cuidar também da questão de sincronizar processos interdependentes. Normalmente você vai ter, para um programa, vários processos executando. Às vezes um depende do outro e tal, precisa dar resposta. Aí ele tem que fazer esse controle também. Outra questão que ele faz, gerência de memória. Tá? Então, ele tem a gerência do processamento, tem a gerência da memória também. Ele tem que fornecer uma área de memória independente para cada aplicação. Então, por isso que quando você abre o gerenciador de tarefas, tem aqui, ó, a quantidade de memória que está em uso agora, nesse momento está em 83%. Ó, o gerenciador de tarefas está usando 24 MB, o Google Chrome está usando 1,5 GB quase, o PowerPoint está usando 150 MB. Cada um deles tem esse espaço de memória para fazer com que esse software rode da maneira que ele precisa. Tá? Então, é o gerenciamento de memória do sistema operacional que faz isso. Ele fornece um espaço alternativo em caso de espaço insuficiente de memória. Isso aqui, não sei se já ouviram falar em memória virtual. Por exemplo, vamos supor que você está com um computador lá que tem bem pouca memória RAM. Tá? E a quantidade de softwares e programas que você está rodando ultrapassa a quantidade de memória RAM que o teu computador tem. Aí, ou seja, ele vai precisar de mais espaço de memória. O gerenciamento de memória, daí ele joga para o HD do nosso computador esse chamado de espaço alternativo, que é chamado de memória virtual. Tá? Ele usa, então, o espaço do HD. Obviamente, daí é bem mais lento e tal, mas ele faz isso. É essa questão da memória virtual aqui que eu comentei. Outra funcionalidade, gerência de dispositivos. Então, ele gerencia processador, gerencia memória e gerencia tudo aquilo que está conectado no nosso computador. Desde hardware, placa de rede, placa de som, placa de vídeo e tal, até mouse, teclado, webcam, monitor, tudo isso é o sistema operacional que tem que controlar. Cada um desses periféricos, ele tem a sua particularidade. Por exemplo, a iteração de uma placa de rede é diferente da iteração de um HD, por exemplo. É o sistema operacional que vai fazer essa diferenciação e ele que vai controlar isso. Então, ele vai prover essa iteração com todo e qualquer dispositivo de hardware por meio do driver daquele hardware. Tá? Ele faz também o sistema operacional gerência de arquivos. Então, todos os arquivos que estão salvos no nosso computador, vídeo, foto, documentos e tal, é tudo ele que controla. Então, ele faz a criação da questão dos diretórios aqui, por exemplo. Ó. Então, se eu abrir, eu tenho o meu diretório, esse computador. Eu tenho um diretório raiz aqui, se eu abro, aí eu vou tendo todos os diretórios aqui, usuários, daí dentro de cada usuário tem os arquivos daquele usuário e tal. Então, toda essa estrutura de pastas, diretórios e tal, é o sistema operacional que cuida. Então, ele que cria a interface de como esses arquivos vão ser acessados e tal, e regras para você utilizar eles. E, por fim, a última... Isso aqui resumindo, tá? O geral da funcionalidade do sistema operacional. Ele faz gerência de proteção também. Então, por exemplo, principalmente em sistemas que você tem mais de um usuário. Aqui nos labs é o caso. Então, você tem o usuário aluno, que você liga o computador e ele já tem, já vai para esse usuário, mas você tem o administrador, você tem o usuário da TI lá, cada um tem o seu ambiente específico.
e os arquivos entre esses ambientes não podem ser compartilhados. Então, a ideia é aqui proteger recursos de diferentes usuários. Além dessas funcionalidades básicas, o sistema operacional tem interface gráfica, suporte de rede. No caso dos notebooks aqui, ou celular, tablet e tal, ele tem que fazer gerenciamento de energia. Tá? Então, por exemplo, o meu notebook aqui, olha, está conectado na energia, está totalmente carregado e tal, mas ele tem toda a questão de configuração e controle da bateria. A bateria está 100% e tal. E aí, ele tem que fazer o controle aqui também dessas opções de energia. Você vai rodar em alto desempenho, daí você tem como mexer com cada um, há quanto tempo que a tela vai ficar ligada, se ele estiver na bateria, se ele estiver conectado e tal. Então, toda a parte de gerenciamento de energia, no caso de dispositivos móveis aqui, né? Tá? E por aí vai. Tem uma infinidade. Tudo isso aqui é como se fosse um software separado no sistema operacional. Eu mostrei para vocês lá, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de disco e tal. Tudo isso são funcionalidades específicas do sistema. Tá? Essas funcionalidades normalmente são interdependentes. A ideia é que uma depende da outra. E aí, se uma não funcionar, possivelmente o sistema operacional também não vai conseguir funcionar direito. Falando um pouquinho agora da estrutura de um sistema operacional. Como eu falei antes, ele não é um bloco único de software. Ele é composto por vários componentes e cada um deles tem os seus objetivos. Quais que são os principais componentes de um sistema operacional? São o núcleo, código de inicialização, os drivers e os programas utilitários. Tá? A gente vai ver cada um deles. O núcleo é o coração do sistema operacional, tá? Também conhecido como kernel. Vai ouvir esse termo aqui, kernel, quem mexe mais com Linux. O kernel do Linux, está falando como se fosse o coração do sistema. Tá? Dentro do núcleo é onde a gente tem a gerência de recursos e a parte de gerenciamento do hardware do nosso computador. Tá? É a base para o sistema operacional conseguir funcionar. E é nele também que é implementada as principais abstrações para os aplicativos, aquelas abstrações que eu comentei mais no começo. Outra parte da estrutura do sistema operacional é o código de inicialização, ou também conhecido como bootcode. Tá? Ele que é responsável por, quando a gente liga o nosso computador, carregar tudo na memória e tal, para que o sistema operacional inicialize. Tá? Então, e ele faz também a parte de inicialização do hardware, e isso requer aí uma série de tarefas. Você vai ter que conversar com todos os dispositivos de hardware e tal, ver se o cara está funcionando, se ele está se comunicando. Então, o código de inicialização é que faz isso. Então, ele reconhece tudo aquilo que está instalado, ele faz um teste de todos os hardwares que estão instalados ali, e aí ele configura para que o sistema operacional consiga utilizar. E ele também é responsável, esse código de inicialização, por fazer o carregamento do núcleo do sistema, que é outra parte da estrutura ali que eu falei, carregar esse núcleo na memória. Ou seja, ele está carregando o sistema operacional na memória para ele rodar. Tá? Então, ele inicializa a execução lá do sistema operacional. Outra parte importante são os drivers, até falei um pouquinho deles antes já. Cada hardware tem o seu driver específico, ou seja, é a forma de fazer com que ele consiga se comunicar com o sistema operacional. Então, o sistema operacional também tem que fazer todo esse controle desses drivers para que ele consiga rodar todos os hardwares ali que estão conectados naquele computador. E aí você vai ter um driver para cada dispositivo. Um driver por disco SATA, um driver para as portas USB, para placa de vídeo, placa de som, Wi-Fi. Então, cada um dos componentes tem o seu hardware específico. Como eu falei antes, normalmente esse driver aqui, ele é fornecido pelo fabricante. Então, o cara criou a placa de vídeo, ele já manda junto o driver para controlar aquela placa de vídeo. Tá? E aí, obviamente, com o passar do tempo, isso vai sendo incorporado lá, como eu falei, naquele banco de dados lá dos sistemas operacionais. Esse driver, normalmente, ele é criado em linguagem de máquina, então é aquela programação bem de baixo nível, bem próximo do hardware, e aí ele é acoplado no sistema operacional. E a última parte da estrutura, os programas utilitários, que aí são um conjunto de softwares, então, que facilitam a utilização do SO. Aqui é diferente dos programas que a gente usa no computador, por exemplo, PowerPoint, Chrome e tal. Esses são as nossas aplicações, que a gente chama. Os programas utilitários são os programas específicos do sistema operacional para fazer com que ele rode. Aquela questão que eu mostrei para vocês lá, para o gerenciamento de discos, configuração de dispositivos. Então, por exemplo, o Windows tem aqui gerenciador de dispositivos aqui, ó.
Então, esse é como se fosse um software diferente, gerencia tudo que está instalado ali no meu sistema operacional. Manipulação de arquivos, por exemplo, do Windows é o Windows Explorer, que é o sistema, o programa utilitário para controlar os arquivos. Interpretador de comando, por exemplo, aqui no Windows é o CMD, ou Prompt de Comando. Esse é um software separado que está rodando no Windows. Terminal Shell também é a mesma coisa aqui, o Terminal Shell ou interpretador de comandos e tal. A parte da interface gráfica, parte do gerenciamento de janelas e por aí vai. Como eu falei, o sistema operacional tem uma infinidade de sistemas aí que rodam em cima dele. Outra coisa interessante que eu separei aqui para falar para vocês dos sistemas operacionais, a gente vai estourar um pouquinho o horário, mas semana passada a gente ficou sem aula da SO, então não tem problema. É a questão das interrupções e exceções. Isso aqui é um negócio que afeta diretamente o funcionamento e a forma como a gente utiliza o nosso computador hoje. Então, normalmente, a comunicação do processador com os periféricos se dá por meio do que a gente chama de endereços de portas de entrada e saída. Então, cada dispositivo, cada hardware conectado no nosso computador, ele tem o seu endereço. É a mesma coisa nós. Você tem o teu endereço em casa, você vai comprar alguma coisa na internet, você manda entregar no teu endereço. O computador é exatamente a mesma coisa. Eu preciso mandar um pacote de rede. Ou seja, eu vou ter que mandar para a placa de rede, eu tenho que saber o endereço da placa de rede para conseguir enviar para ela. Tá? É mais ou menos essa ideia. Normalmente, esse acesso, ou seja, essa troca de informação, ela é feita por iniciativa do processador. Ou seja, ele está rodando um software e ele precisa fazer o acesso à rede. Então, ele que inicializa a comunicação com a placa de rede. Ou ele precisa mandar alguma coisa para a placa de vídeo. É ele que inicializa a comunicação, normalmente. Tá? Isso quando ele precisa, então, ler ou escrever dados nesse dispositivo de hardware específico. Porém, muitas vezes também, o próprio periférico, ou seja, o próprio hardware, ele precisa informar o processador que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, a placa de rede, você está baixando um arquivo, ela está recebendo pacotes de rede a todo momento. A cada pacote de rede que a placa de rede recebe, ela tem que informar o processador, recebi esse pacote de rede aqui, o que você vai fazer? Tá? E isso, dessa vez, parte do hardware e não do processador, essa inicialização de comunicação. Aí tem uma ideia aqui, chegada no pacote de rede, um clique no mouse, uma tecla pressionada no teclado, conclusão de uma operação de disco, de gravação, de leitura, enfim. Tá? Nesse caso, quando acontece algum desses eventos aqui, tá? Aqui um exemplo, pode acontecer bem mais coisas que isso. O controlador daquele hardware, ele tem duas alternativas. Tá? Ele pode aguardar, ou seja, eu recebi um pacote de rede, como a comunicação normalmente parte do processador, então eu vou aguardar, vou esperar o processador me mandar alguma coisa, aí eu aviso que chegou um pacote de rede. Tá? Só que, se eu processar isso aqui fosse realmente o que acontecesse, você já pensou assim, meu processador lá está funcionando, está rodando várias outras coisas, eu vou dar um clique no mouse para escrever essa linha aqui. Aí não vai aparecer a linha ali. Por quê? O mouse, ele vai esperar o processador chamar ele para ver se aconteceu alguma coisa. Então, o que às vezes acontece? Eu ia fazer esse risco aqui, mas ia levar um delayzinho ali de 1, 2 segundos até o risco realmente aparecer na tela. Eu estou digitando um texto, por exemplo. Vou abrir um arquivo do Word aqui, sei lá. Um documento de texto aqui. Então, vou abrir, conforme eu vou digitando, as letras vão aparecendo. Tá? Agora, já imaginou se eu apertei a letra, só que daí o meu teclado vai ter que esperar o processador ir lá e chamar ele para ver se aconteceu alguma coisa. Ia dar o delay. As letras não iriam aparecer na hora em que eu estou digitando ali. Isso seria uma das opções, né, que o controlador tem. Outra opção é ele notificar na hora. Ou seja, cliquei no mouse, ele já notifica o processador. Cliquei numa tecla do teclado, ele já notifica o processador. Só que aí, para ele fazer isso, de certa forma, ele vai ter que interromper aquilo que o processador está fazendo naquele momento. Então, o processador está rodando processos ali a todo momento. A hora que acontece algum desses eventos, o hardware, então, o controlador, vai ter que fazer o que a gente chama de requisição de interrupção, ou IRQ. Tá? Essa IRQ, o processador, a partir do momento que ele recebe ela, ele suspende o que ele está fazendo naquele momento e ele vai tratar aquele evento que aconteceu. Tá? Então, essa é a ideia. Eu vou clicar no mouse aqui para digitar essa linha. O processador interrompe o que ele está fazendo ali e ele trata o clique no mouse que eu fiz. E daí, se a hora que terminou, ele volta
e continua executando o que ele estava fazendo antes. Então, a ideia é que acontece um evento, o processador ele desvia a execução dele para o endereço daquela requisição, tá? E aí, esse endereço, nele a gente tem o que é chamado de rotina de tratamento de interrupção. Cada hardware tem o seu. Então, por exemplo, o meu mouse tem a rotina de tratamento de interrupção do mouse, do teclado, da placa de rede e de todos os dispositivos de hardware. Isso é chamado, ou no inglês, né, Interrupt Handler. Tá? Essa rotina de tratamento, ela trata toda e qualquer interrupção, e a ideia é atender o periférico, atender o dispositivo de hardware que gerou aquela interrupção. Tá? E ao final, então ele vai tratar, vai ver o que aconteceu. Então a ideia que eu falei aqui, ó, cliquei no mouse. Cada clique eu estou gerando uma interrupção, o processador trata e ele volta para o fluxo de execução normal dele. Estou digitando um texto, cada clique do teclado gera uma interrupção e o processador vai tratar. Obviamente, como a gente sabe, o processador ele é muito rápido, ele trabalha em casa de milissegundos e tal, então ele trata isso muito rápido. E aí, para nós, como eu falei lá no começo, parece que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, mas não estão. Tá? Aí, ao final dessa rotina de tratamento, daí o processador vê o que precisa fazer e ele volta a executar aquilo que ele estava executando antes. Então, aqui tem a ideia, um quadro, por exemplo, uma figura, para a gente entender mais ou menos o que acontece. Então, eu tenho o processador aqui nesse canto. O processador normalmente utiliza a memória como base para rodar todos os programas e tal. Então, os programas normalmente estão na memória e o processador está fazendo processamento. Então, eu tenho o nível 1 aqui, ó, onde o processador está executando um programa qualquer lá, pegando os dados dele. Só que chega um momento, no nível 2, aqui nesse canto, onde ele recebe, a placa de rede recebe um pacote de rede. Tá? A partir do momento que ela recebe o pacote de rede, o controlador da placa de rede, ela envia uma IRQ, que está aqui no 3, ó, aqui embaixo, lá para o processador, tá? Avisando que, opa, recebi um pacote de rede e ele solicita a interrupção do processador. Feito isso, ele interrompe o programa que ele está executando e ele desvia a execução daquele programa para o que a gente chama da rotina de tratamento da interrupção. Ele vai executar a rotina de tratamento de interrupção. Tá? Nesse meio tempo, ele devolve lá para a placa de rede, aqui o 5, o que ele vai fazer com aquele pacote de rede que ele recebeu. Tá? E aí, ele, feito isso, retorna a execução, finaliza lá a rotina de tratamento e continua a execução do processo que vinha fazendo antes. Então, mais ou menos isso que ele faz. Só que, como eu falei, isso aqui é tão rápido que a gente não percebe. Tá? É executado em milissegundos lá, a gente não vê isso acontecendo. Como eu falei, ocorre a cada requisição que o processador recebe. Então, assim, durante o uso do nosso computador, ele está tratando interrupção, milhares de interrupções a todo momento. Tá? E, como eu estava falando aqui, né, interrupções não são eventos raros, centenas ou até milhares são recebidas do processador por segundo. Tá? Então, é um negócio bem louco assim, de imaginar que ele consegue fazer essa quantidade de tratamentos, de processamento por segundo. Isso tudo depende, obviamente, da carga de utilização do sistema. Quanto mais coisa você estiver utilizando, mais interrupções o teu processador vai estar tratando. Tá? E aí, a ideia é que, como ele está tratando sempre muita interrupção, essas rotinas de tratamento aí tem que ser um negócio muito rápido para que o usuário realmente não perceba que elas estão acontecendo. Eu não sei com quem já aconteceu, às vezes você está digitando um texto e não aparece nada, de repente quando você vai ver que aparece um monte de coisa assim. Comigo já aconteceu algumas vezes quando o computador está meio lento e tal, você está digitando, as letras não aparecem, de repente aparece a frase inteira. A ideia é que ele demorou um pouquinho para fazer o tratamento daquelas rotinas lá, daquelas interrupções. A partir do momento que ele fez, ele joga os caracteres lá na tela. Tá? Aí, como que então o processador ele consegue distinguir as interrupções geradas por dispositivos distintos? Então, normalmente, cada interrupção ela é identificada por um número inteiro. Então, por exemplo, a placa de rede vai ter lá um número que ela vai utilizar para as interrupções dela, a placa de vídeo para as dela, e cada hardware vai ter as suas interrupções específicas. E cada interrupção vai exigir um tratamento diferente. Então, por exemplo, o tratamento para a placa de rede é diferente do tratamento da placa de vídeo, da placa de som e tal. Então, isso é o sistema operacional que vai cuidar.
E, normalmente, cada arquitetura de processamento e tal, ela define a sua própria tabela de interrupções, chamada de IVT, ou Interrupt Vector Table. Tá? Então, normalmente, o processador ele tem acesso a essa tabela e ele sabe como lidar com cada interrupção que ele recebe. Como eu falei lá no começo, a maior parte das... Daí está aqui até no título, interrupções e exceções. A gente falou das interrupções, mas o que são essas ditas cujas de exceções, então? Normalmente, essas interrupções elas são geradas externas ao processador. Como eu falei lá, um dispositivo de hardware que solicita alguma coisa para o processador. Clique no mouse, o teclado e tal. Normalmente, vem pelos controladores dos periféricos. Porém, tem alguns eventos que eles são gerados pelo próprio processador, tá? E aí podem ocasionar também o desvio daquela execução. O processador para de fazer o que ele está fazendo e vai tratar uma outra interrupção gerada por ele mesmo. Quando a interrupção é gerada pelo próprio processador, ela é chamada de exceção. Tá? Ela é uma interrupção também, vai interromper aquilo que o processador está fazendo, só que como foi gerada por ele, é chamada de exceção. Tá? E utilizam os mesmos mecanismos da interrupção lá, a rotina de tratamento e tal. Quando que surgem essas exceções? Instruções ilegais, ou seja, você tenta fazer alguma coisa que o processador não pode fazer em um programa e ele vai gerar uma exceção. Tentativas de divisão por zero, então, por exemplo, se você cria um programa e você está fazendo divisão por zero, ele vai gerar uma exceção lá dentro do processador e aí vai dar erro no teu programa, erros no software, alguma coisa que ele está executando dá um erro e tal. Então tem uma infinidade de coisas que pode gerar exceções dentro do nosso processador. Aqui é uma tabelinha, por exemplo, que dá um exemplo. Isso aqui é para um processador Pentium, aquele processador bem antigo já. Tá? Então, o número da interrupção e o que ele poderia acontecer. Divisão por zero, exceção no debug, eu não lembro agora a tradução. E por aí vai. Tem uma quantidade gigante aqui de interrupções que podem acontecer. Por que utilizar interrupções, então? A ideia é que o processador ele gastaria muito tempo varrendo cada um dos periféricos para ver se está acontecendo alguma coisa. Tá? Então, a ideia é que você deixa o processador rodando o que ele precisa rodar e o periférico avisa ele se aconteceu alguma coisa. Tá? Então, e aí o computador acaba funcionando da forma como ele funciona. Tá? Pessoal, basicamente, isso aqui é um resumo, como eu falei, daquilo que eu falei para o pessoal lá já do quinto período. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, aí podem aproveitar para fazer. Como eu falei, eu vou deixar disponível para vocês lá depois no Google Class os capítulos daquele livro lá que eu usei. Aí quem tiver interesse pode ler lá, vai ter mais informações, melhores descritas e tal. Aqui mais um resumo só para... que eu achei assim que faltou em relação àquilo que o Leandro tinha dado antes. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Comentário? Emanuel, nada. Aqui ninguém, nada também. Na verdade, assim, a cabeça do... Olha, eu tava com a câmera fechada aqui, nem vi. A cabeça do senhor Bill Gates, né, que montou o Windows, por exemplo. Cara, pensar a inteligência que um cara desse tem que ter para conseguir montar é absurdo, assim. Um negócio louco. A mesma coisa pegar os criadores do Android, do iOS, que é lá para os dispositivos da Apple e tal, o próprio Linux. Os caras são alienígena, de certo? Conseguir pensar no que eles pensam. Exatamente, é um nível que a gente nem consegue imaginar, assim. E os caras tiraram isso do nada, né? Exatamente, e muitos anos, né, cara? Muitos anos na frente de qualquer coisa. A mesma coisa assim, pega os caras que trabalham com matemática, que descobriram físico e tal, cara, é coisa de outro mundo, assim. Às vezes até, nem eles às vezes acreditam, né? Eles mesmos acreditam. Fizeram uma entrevista com ele perguntando para ele se ele imaginava que o computador ia chegar assim, o pessoal, né? Ia chegar assim... no nível que é hoje, né? Que é hoje na casa das pessoas, assim, ele falou assim, cara, eu imaginava isso, mas lá por 2050. Não, se for pensar, já faz muito tempo já que a gente tem toda essa questão de computador pessoal, celular. Já tinha, mas é isso aí. Bom, então na semana que vem a gente vai seguir, eu acho que daí eu devo dar mais... a gente vai lidar daí talvez com aquelas softwares específicos ali, das funcionalidades do sistema operacional, gerenciador de processo, gerenciador de
vai ter que ser um negócio mais resumido, porque não vai dar tempo de aprofundar por causa da quantidade de aula que a gente tem. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui, então, a gravação da disciplina da SO, e aí eu já vou abrir lá a DOAC para a gente terminar aquilo que a gente começou na semana passada.